os eventos que o Laís promove, existe um momento chamado Café com Ideias, que é uma mesa redonda, uma mesa de debates para conversar sobre as temáticas desses eventos. Neste caso, convidamos agora, mais uma vez, a subsecretária de Direitos Humanos para participar aqui desse momento como mediadora, ela que atua na área de políticas para as mulheres, Vanessa Fialho. No sistema prisional, ele é conhecido como Brito, mas o nome dele, agora que eu estou sabendo, é José Carlos Melo de Brito, policial penal, e atua como ponto focal da saúde no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Depois de 10 reuniões, né, Brito? E convidamos mais uma vez aqui a Ana Lívia, que representa a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Essa conversa ela vai girar em torno da temática Direitos à População Trans Privada de Liberdade, e o tempo está com vocês. A sinalização eu vou dando no decorrer da conversa. Eu só queria, porque não tinham me informado do tempo, só para eu saber o tempo deles, para poder dar uma olhada. Pronto, tá certo. Vamos olhar. 11h27, né, para a gente não passar também demais do horário. Primeiro, gente, dar uma retomada um pouco, né, no que já vinha falando, dar boas-vindas às pessoas que chegaram depois. Inclusive, reverenciar a nossa querida Rebeca, que eu já tinha falado na minha fala, que é nossa grande representante lá à frente dessa pauta, né? E, inclusive, combinei com a Rebeca, né, de fazer... Eu... Muito bem. Vamos respeitar, né, o desejo de Rebeca, mas dizer, gente, que assim, a gente tem feito um trabalho conjunto, um trabalho coletivo lá na Sengide, mas dizer que o lugar, de fato, de honrarias tem que ser para ela, porque, como eu referenciei naquela minha primeira fala, né, é super importante a gente ter representatividade nesses espaços de governo, né, nos espaços institucionais e dentro desse sistema que tem que enxergar, né, a cara de quem realmente vivencia essas questões, né? Assim como Rebeca, ter Lauro lá na saúde, à frente do Hospital da Mulher, que também tem um recorte do serviço voltado à população LGBT. Tenho todas as reverências a essas duas pessoas, que, inclusive, são referências para mim, né? Trabalhei com Laura também. Laura chegou estagiário quando eu era adjunta na Secretaria de Saúde, lá em Corrais Novos, e a evolução foi assim, instantânea. Quando a gente viu ele de estagiário, já estava trabalhando no CAPS. Não, você, Rebeca, porque você não lembra de mim, mas eu lhe conheci da universidade quando você era bem mais nova. Ela só lembra de mim depois, que ela já era celebridade, e eu nem estava ali observando o movimento ainda. Mas a gente tem a mesma idade, viu? É porque ela começou bem antes que eu, na militância. Mas dizer isso, até de forma mais descontraída, para entender, né, que eu estou hoje como subsecretária, mas todas nós, como a Armelle disse, toda a equipe tem um lugar de importância nessa luta, assim como os movimentos sociais têm um lugar de importância primordial, porque se a gente fez alguma coisa na gestão de passos, né, de avanços, ou também se não conseguiu alguma coisa, a gente deve muito ao movimento. Por quê? Porque os movimentos são quem delineiam essa política no dia a dia, nas discussões, nas conferências, nos movimentos sociais, nas associações, no atendimento na ponta, né? Assim como os trabalhadores e trabalhadoras da rede de atenção às pessoas as pessoas LGBTs, em especial as pessoas trans. Então, nenhum de nós, apesar de ter uma trajetória no movimento, chegou lá e disse, pronto, agora eu posso delinear a política porque minha vivência sozinha, isoladamente, vai garantir as necessidades dessas populações. Não.
A gente vem com a carga de militância, mas a gente tem que fazer a escuta, tem que estar sempre revisitando esses documentos que foram construídos de forma coletiva e que são conquistas, né, dos movimentos sociais. Por isso que a gente luta tanto pelas conferências, porque as conferências são espaços legitimados dessas escutas, dessa construção coletiva, e que, se hoje, por exemplo, a gente tem um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, um Sistema Único de Assistência Social, de Segurança Pública, e agora vamos ter um Sistema Único de Cultura, foi a base de muita luta, foi a base de muito suor e lágrimas da militância e de muita gente que tombou no caminho, né? Como referenciei Leilane, por exemplo, que tombou no caminho, sim, porque, apesar de não ter sido assassinada, como, por exemplo, Marielle foi, mas, quando o Estado não chega para garantir os direitos de uma mulher como Leilane, né, uma mulher doutora que morreu sem emprego, com condições de vida muito precárias, porque o Estado não a reconhecia como uma sujeita de direitos. Então, deixar isso muito nítido, né, de que os lugares de fala são importantíssimos, e a gente aprende todo dia com esse povo aqui. Na CODIS, agora, Vanja está lá com a gente, né, à frente do Transcidadania, que aí eu queria, né, fazer uma pontuação de algumas políticas que a gente conseguiu avançar, transcrevendo aqui o que Janaína e Rebeca me passaram, para que a gente também entenda, se anime na luta de que a gente pode, sim, avançar no sistema. Deixa eu só colocar aqui minha colinha. Vou referenciar aqui algumas políticas que a CODIS, né, foi central para que fossem desenvolvidas, que foi após... A maioria dessas políticas, gente, são intersetoriais, porque lá a gente é uma secretaria de articulação política, que a gente acaba que executa também política. Às vezes a gente diz que não executa, mas executa, né, porque executar conferências de saúde, com várias atividades que a gente faz de educação permanente, atividades que afirmam essas populações, isso é construir política pública também. Só que os orçamentos mais robustos estão em outras pastas. Estão na saúde, estão na educação, na segurança, na assistência penitenciária, dentre outras. Então, na assistência social. Então, nós só temos o papel de estar articulando essas políticas nessas outras pastas também. A gente faz muita coisa, mas muita coisa a gente tem que fazer junto com as outras políticas, porque o orçamento está lá, tem mais equipe, e também porque não dá para ter uma secretaria voltada a essas populações de forma isolada, porque a política acontece em cada espaço desse, inclusive na ponta. Então, a gente precisa dessa articulação com todas as secretarias. Inclusive, hoje, né, o apoio que nos foi solicitado de alimentação, a gente conseguiu garantir através da CE, que eu queria fazer também essa pontuação, que a Secretaria de Educação foi quem forneceu os almoços. Então, é meio que isso, todo mundo entender qual é o seu papel nessa rede para que a gente avance na política. E aí a gente tem algumas coisas que deram uma avançada em termos da política LGBT, que é a posse do Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia, né, que tem um papel central, né, na atenção à violação aos direitos das pessoas LGBTQIA+, lançamento da lei contra a LGBTfobia, o Transcidadania, né, que está sendo implementado, já teve sua aula inaugural, e o Transcidadania é um projeto voltado à empregabilidade, à formação e à empregabilidade de pessoas trans, e que também garante bolsas para que essas pessoas possam se manter estudando, né? Porque também não adianta você ofertar curso e as pessoas não terem o transporte, o mínimo de estrutura para conseguir se manter nessa estrutura de ensino. E também referenciar aqui o Comitê de Empreendedorismo e Empregabilidade para LGBTs.
Aí eu falei hoje mais cedo de manhã, né? Destaquei o trabalho que está sendo feito para a implementação das alas LGBTs na CEAP, né? Através, inclusive, a psicóloga da CEAP está aqui, que no dia que eu referenciei a reunião com a diretora, ela foi uma das pessoas que participou para a gente ver esse processo de ampliação do acesso às religiões, às diversas religiões dentro do sistema prisional. E queria destacar uma que é específica para as mulheres, que a gente lançou agora no 8 de março, reativou, né? Assinou o decreto de reativação do Comitê Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, que, obviamente, traz o recorte também de mulheres trans e que é super importante. Ele funcionava antes, não estava funcionando. Quando a Armélia assumiu, eu sinalizei, Armélia, a gente tem que reativar esse comitê, e foi reativado. E é de suma importância, porque vai olhar como é que está sendo, vai observar, entender e acompanhar como está sendo a vida dessas mulheres trans, aliás, das mulheres como um todo, no sistema prisional, e também o recorte, né, de mulheres trans no sistema prisional, intervir nas violações de direitos. Na secretaria, a gente tem um espaço que é de acolhimento das violências, das violações de direitos humanos, que é a Ouvidoria de Direitos Humanos. Então, a ouvidoria por exemplo, chega um caso de violação de direitos humanos de uma pessoa trans ou LGBT, chega por Rebeca, ou por Vias de Mim, ou, enfim, por outra política da Sengide, a gente passa o telefone da ouvidoria, os contatos da ouvidoria, para que a pessoa faça a denúncia por lá. Porque aí a Ouvidoria de Direitos Humanos vai para cada órgão de segurança, ou seja, assistência social ou saúde, seja em que ponta que essa violação de direitos aconteceu no Estado, e vai cobrar uma resposta, né, do porquê que isso aconteceu, porquê que foi na delegacia, não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, ou foi destratada pelo pessoal da delegacia, foi no sistema de saúde, sofreu violação de direito, que a gente sabe que acontece muito com a população LGBTQIA+. Foi na assistência social, não conseguiu um benefício, ou teve violação de direito, né, sofreu LGBTfobia. Então, a ouvidoria serve para ser esse canal de que, quando o Estado não chega da forma adequada, a ouvidoria vai chegar e vai buscar responsabilidades. Então, quis fazer um pouco... não posso deixar de falar, gente, de uma iniciativa importantíssima que espero que seja um divisor de águas também em termos de violação de direitos humanos da população, das populações que fazem parte do escopo da equidade, que é o DPGV, o Departamento de Atenção às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade do Estado, que é um departamento da segurança pública para assegurar os direitos dessas pessoas, dessas populações. E o DPGV, dentro dela, quais são as delegacias que estão elencadas nela? As DEANs, né, as delegacias de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica familiar, a de criança e adolescente, pessoa com deficiência, idosos, e a gente está às portas de implementar a DECRID, que é uma delegacia especializada na proteção dos crimes de ódio, intolerância e DECRID. Ainda não foi inaugurada, a gente está montando equipe para implementar essa delegacia, que vai ser específica para os crimes de ódio, intolerância e discriminação. Isso entra os crimes de misoginia, violência política contra as mulheres e LGBTs, e pessoas negras, né, e comunidades tradicionais, o crime de racismo, de intolerância religiosa, que será um divisor de águas também. A gente já tem uma estrutura como a Sengide e a segurança está se organizando com uma estrutura parecida, para que a gente possa, em cada órgão, a saúde, como eu já disse aqui, é pioneira em políticas de equidade em saúde. A assistência social, a gente nem precisa dizer, né, que é uma das principais pontas. Eu acho que é a ponta que a população LGBTQIA+, é melhor recebida,
E olha que eu sou da saúde, viu? Originalmente. Mas eu percebo que na assistência social é um dos espaços que tem se referenciado menos violências. Na saúde a gente conhece muita violência, né? Em relação à identidade de gênero e diversidade sexual. As religiosidades também, estou vendo aqui uma pessoa que é de matriz africana e a gente sabe que tem muita intolerância religiosa. Enfim, a gente está trabalhando de uma maneira de que a gente possa ter o sistema punitivo, porque ainda é necessário, mas que a gente tenha também políticas de prevenção a esse tipo de crime, de intolerância e crimes de ódio que tem matado, né, nossas populações, e a população LGBTQIA+, é uma das que mais morre por crime de ódio e intolerância. Então, só pensar um pouco disso, né, para chegar aqui só mediar e a gente não falar um pouco do que a gente tem avançado, porque eu acho que a gente tem que fazer a crítica de que esse sistema está muito longe do que a gente deseja e acredita, mas a gente tem que também reverenciar as nossas conquistas para que a gente se anime para a luta, porque senão a gente desiste, né? A gente desiste de lutar, e sem cada pessoa que está aqui nessa sala que tem compromisso com a luta, a gente não vai conseguir avançar. E a gente vai regredir, como regrediu no último período, como diz o professor, de Temer para cá, porque desde as jornadas de junho que esse assalto aos direitos humanos foi sendo construído, né, debaixo dos nossos narizes. Então, queria passar agora, não sei... Subsecretária, só rapidinho, gostaria de convidar aqui Janaína Rodrigues, que pesquisa a temática, para também atuar na provocação Maravilha. aí da temática com a senhora. Pronto. Mulher, me ajude a mediar. Eu achei que eu ia só fazer uma fala, mas vamos aqui. Deixa eu sentar no meio? Posso sentar no meio? Então, eu passo para a Janaína, para, se quiser contextualizar alguma coisa antes de passar, porque a turma aqui também são nossos colegas do Estado, né? O Estado está reinando, viu, aqui. Não, desculpa, ela é federal, é do governo federal, mas é daqui do Estado. E você, inclusive, falou que é de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, a gente tem uma população LGBT enorme, maravilhosa, super engajada. A gente sempre faz trabalho lá, e é um povo de luta, viu, lá. Bom, gente, agradecer, Vanessa, né? A sua fala foi extremamente importante, porque a gente passou a conhecer como o Estado funciona na questão dos direitos humanos, né? O poder que a Secretaria tem desse trabalho que é tão efetivo através disso, né? E assim, eu venho aqui para provocar. Agora eu vou provocar não mais vocês, certo? Vou provocar esses dois aqui. Com a questão em relação à saúde da população trans privada de liberdade, o que vocês pensam, você como articulador da saúde aqui no Estado, com a questão do direito social dessas pessoas, de serem chamadas, como elas querem ser chamadas, do direito ao cumprimento da pena, da garantia dos direitos. São 3 provocações, tá? E com direito à garantia da saúde dessa população trans privada de liberdade. Já que eu fiquei mais ou menos na mediação, só queria perguntar por uma provocação que a plenária já tem feito, e eu acho que é importante a gente já dar informe, porque de que horas a gente vai abrir inscrição para que as pessoas possam, né, se colocar e fazer perguntas e provocações. Quero agradecer o convite, né? Primeiramente, eu quero agradecer na pessoa de Sérgio, né? Porque foi ele e você, Janaína, que me convidou. As minhas atribuições são meia corrida, porque eu sou responsável pela saúde prisional das 18 unidades que temos no Estado. São 18 unidades. Então, assim, eu me sinto muito à vontade, não de estar representando só a CEAP, mas de estar trabalhando na temática saúde da população trans. Janaína sabe disso. Não é proselitismo, eu me sinto à vontade. E por que eu me sinto à vontade? Porque foi uma das principais temáticas que eu comecei a trabalhar no sistema quando eu assumi essa árdua missão, né? Nós temos hoje em Ceará-Mirim, na cadeia pública de Ceará-Mirim, uma ala destinada à população trans. Isso já foi uma mudança do ano passado para cá. Até então, elas estavam soltas no sistema, no PEP,
em Alcaçuz, né? E aí a gente identificou essa necessidade de conversar com todas elas, né? Saber o desejo de estar num canto mais adequado, né? Porque falar em adequado em sistema prisional é até um pouco incoerente, né? Não existe cela adequada. Não existe cela adequada. Tá? Eu me sinto feliz e orgulhoso de vestir essa farda. Eu não posso... Janaína me conhece que poucas vezes você me viu fardado. Mas eu não poderia deixar de vir aqui fardado, porque essa é a minha essência. E é ela que tem que respeitar o direito de todas as populações. Trans, negros. Para mim, todos têm que ter o seu direito respeitado. E eu convido e provoco qualquer um daqui a fazer uma visita na penitenciária de Ceará-Mirim sem a minha presença. E perguntar quem é Brito lá. As minhas meninas, que eu costumo dizer que são as minhas meninas. Ontem eu estive lá. Não consegui fazer visita em nenhuma ala, mas fui na delas. Fui na parte superior, porque se eu for na parte inferior, elas não me deixam sair. Elas não me deixam. Chefe Brito, com as demandas, mas eu fui na parte superior. Nós temos 6 celas, certo? Não temos, graças a Deus, superlotação para o público, porque as celas acomodam até 8 internos. E as celas têm até 2. Por algumas situações específicas, algumas inquietações, a gente separa. Então, hoje não tem nenhuma cela que tenha mais do que 5. Nenhuma. Tá? Então, nas 6 celas, temos que falar em dados, números. Números do sistema, para falar também do público específico. O sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte hoje tem 18 unidades. 9.514 pessoas privadas de liberdade, na sua totalidade. É bastante gente. É chocante. Então, você não trabalha falar em nenhum tipo de situação prisional sem você dar números, né, Janaína? E quantas trans, Brito? Gente, pode ter mais. Mas, no momento, eu tenho 28 em Ceará-Mirim. Por que eu tenho 28? Porque foi 28 que a gente conseguiu acessá-las, elas autodeclarar e a gente encaminhar. Conversar. Não é ela autodeclarar e você vai para Ceará-Mirim por livre e espontâneo desejo do Estado. Não. Olha, você precisa ir para Ceará-Mirim. Nós temos um ambiente um pouco mais satisfatório, né? A unidade de Ceará-Mirim, todas as unidades têm equipe de saúde, mas a unidade de Ceará-Mirim, especificamente, eu posso dizer a vocês que eu tenho um médico clínico geral, que atende segunda a sexta, um psiquiatra, que só atende uma vez por semana, né, Janaína? Só atende toda sexta-feira, inclusive está atendendo agora, nesse momento. 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, um psicólogo, um assistente social, um dentista e um auxiliar de serviço vocal e uma farmacêutica. Então, essa é a composição. Porém, não é para atender a população trans, é para atender a unidade, que eu tenho hoje 1.301 internos. Porém, como o recorte das trans, ela termina sendo menor, para mim ela se torna maior. Então, eu faço questão, Ana, de correr para atender as meninas o mais rápido possível. Porque eu tenho uma ala com 6 celas e 28 internas. E eu tenho 3 pavilhões gigantes, cada um com 400 internos aproximadamente, e as outras alas subjacentes. Não que eu não estou dando atenção, não que o Estado não está dando atenção aos demais, mas eu atendo rapidamente. Inclusive, a semana passada eu fui acionado, não sei se foi por Sérgio, não foi por Sérgio, talvez tenha sido até uma provocação de Sérgio, de uma menina, eu trago nomes, Emily Tainá, ok, que ela estaria com problema de respiratório, foi isso, Sérgio? Problema respiratório, fui acionado rapidamente, porque o que acontece? Muitas vezes chega a informação que não recebeu assistência, e muitas vezes não é dessa forma, a assistência foi prestada, mas ela é uma assistência de acompanhamento. Então, a Emily, ela realmente tinha apresentado sintomas respiratórios que poderia indicar um ATB, que é uma das mazelas que assolam o sistema prisional nacional. A Emily foi feito o teste de BK, deu negativo, certo? E mesmo assim a gente continuamos insistindo. Foi feito um raio-x, a Emily foi detectada que realmente tinha indícios de uma doença respiratória, não necessariamente ATB, porque deu negativo o TB, o teste, né? E
nós tomamos as medidas já imediatamente. Ele foi isolada. Quando eu digo isolada, gente, é isolada na parte de saúde, tá? Já iniciou os protocolos de tuberculose. E aí, ontem, eu tive uma... Aí você tem que ter o quê? Diálogo. Você está isolada. Como é seu nome? Tuane, você está isolada. Mas por quê, chefe? Não, porque você está isolado, você está doente. E a cela que você encontrava, você está todo mundo isolado. Nada mudou. Não. Tuane, você vai ser isolada por isso aqui, ó. Não foi caracterizado tuberculose, mas tivemos aqui um indício de uma doença respiratória, ao qual você vai iniciar por protocolo um tratamento profilático. E a cela a qual a Emily se encontrava, eu preciso isolá-la para que eu faça o testagem das outras internas. E ontem eu fui abordado. Ela disse, chefe Brito, isolar a gente. Eu digo, tá certo. Calma. Porque qual é a maior preocupação de uma pessoa privada de liberdade hoje no sistema do sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte? Perder a visita. É o vínculo dela com a família, é o vínculo dela com o exterior. Então, eu tenho a maior preocupação em isolar uma cela. E quando eu faço, eu procuro correr para conseguir desisolá-la o mais rápido possível. Então, a gente já determinou que... Mas eu preciso apresentar a testagem, né? Não posso faltar com a verdade, porque o seminário é para discutir a saúde, né, da população trans, e a gente tem algumas dificuldades, né? Como, por exemplo, parem mais o potinho de coletar o BK. E às vezes falta. E a gente tem que correr atrás. Não vamos apontar culpados, vamos procurar soluções, né? E a cela está sendo testada na terça-feira, já me confirmaram, né? Porque na sexta é a visita dela, em nome de Jesus, ninguém vai dar positivo para elas terem as visitas dela, porque elas ficam empolvorosas, né? E me preocupa muito quando eu falo das meninas, das minhas meninas, pode falar com elas lá, elas sabem que eu falo dessa forma, porque o grande problema que assola a população trans, na minha humilde opinião, tá? É o abandono familiar. Isso começa quando vocês falam com a família de vocês, né? E aí a rua abraça. E abraça daquele jeito, né? E o cárcere já é muito difícil para quem não faz parte do recorte. E a população trans chega estigmatizada pela família, perseguida pela sociedade, e no cárcere, né, alguns custodiados também praticam crimes de homofobia, uma série de coisas. Era a nossa preocupação colocar as meninas em uma ala específica. Está sendo tratado uma unidade específica. A Carol, que é a minha colega que está lá atrás, que é psicóloga, tem conhecimento. Né, Carol? Dá com a mão, Carol. Então, assim, uma unidade, né, que elas sejam cada vez mais receber essa atenção do Estado. Quando eu digo Estado, CEAP, todos nós, CEAP, Secretarias Municipal, Estadual de Saúde, Secretaria Municipal, enfim. Eu não me atenho, elas estão em Ceramirim, elas estão inseridas na municipalidade de Ceramirim, mas eu não me atenho àquela municipalidade. Eu peço socorro, eu tenho uma figurinha que é um ursinho pedindo as coisas. Eu saio pedindo, me ajuda aí, cara, me ajuda aí. Pedi agora, não foi, Sâmia? Aí, Sâmia dando com a mão ali da saúde. Estou com o interno, certo? Lá no PEP agora, que a unidade passou para mim, que ele está positivado para sífilis. Precisa iniciar, professor, o tratamento imediatamente, que são 6 doses de bezetacil, 2 vezes por semana. Mas o interno é alérgico a bezetacil. Sim, tome muito cuidado. E aí a unidade já entrou em contato comigo e perguntou, e aí, tem? Eu digo, não tem. Desculpa, a municipalidade que é Parnamirim, eles atendem dentro da, né, atendem bem, mas eles não têm a medicação. E aí entrou em contato, eu já sondei minha coleguinha, que eu já estou olhando para ela está sorrindo, eu estou achando que ela conseguiu. Mas, então, se ela não conseguiu de um jeito, de um outro jeito a gente vai conseguir, professor. Mas o interno vai ser tratado. Ele vai ser tratado. Porque ele cometeu um delito, ele quebrou uma regra do pacto social de um crime determinado que ele cometeu. Mas ele está pagando. Eu não vou mais mitigar ele do que ele já está mitigado, não. Só ele entrar dentro de uma cela, ele já está daquele jeito. O meu trabalho é assistência em saúde prisional. Mas eu não posso esquecer que eu sou policial penal. Hoje eu estou nisso aí. Amanhã eu posso estar de volta à carceragem ou estar nos grupos especiais fazendo prisão, entrando nas comunidades.
É o meu trabalho daquele dia, aquela missão, e eu vou cumprir. Com dignidade. Você está batendo na porta lá, como eu já fiz prisões, e bater a porta e dizer, você está preso. Algemei, acabou. Acabou, não tem ralação, não tem nada. Aí tepa o corpo da elite, entregar às autoridades, depois volta para mim e eu vou tomar conta dele. Eu não sou vingador. E é isso que os meus colegas precisam entender, quem veste essa farda. Que eu digo de novo, me orgulho de vestir ela. Não é à toa que a gente faz cursos de especialização, de gerenciamentos de crise, tudo isso. Né? Quando você tem 9.500 pessoas privadas de liberdade e você não consegue chegar com todas as assistências e fora cárcere, algo está quebrado. Eu tenho aqui uma interna chamada Tiffany, que em 1 ano e 8 meses, Tiffany foi 3 vezes para a rua e voltou 3 vezes. Tem alguma coisa errada. E eu já conversei com Tiffany. Tiffany foi abandonada pela família. Tiffany é soro positivo. Sim, desculpa, das 28 que eu tenho hoje, eu só tenho 2 com soro positiva, tá? Sim, só 2. Em tratamento. E uma com TB. As demais estão tranquilas. E, periodicamente, a cada 6 meses, nós fazemos os testes de ISTs. E também todas as medidas possíveis. Né? Então, o que está acontecendo com a interna Tiffany? Por que ela está saindo, indo para a rua e voltando? Ela já olhou para mim e disse, chefe, eu não tenho família, não tenho para onde ir. Não foi Tiffany, mas foi outro interno. Teve um interno que olhou para mim e disse, eu não quero sair da cadeia, chefe Brito. Porque aqui eu tenho comida, eu tenho assistência à saúde e eu sou dependente químico de crack. Eu quero mudar de cela. Eu digo, por que você quer mudar de cela? Não, chefe, eu quero mudar de cela. Baixou a vista. Eu digo, não, tira. Vamos para cá, vamos conversar. E ali eu já sabia que tinha sofrido uma violência. E eu tirei ele de cela. Tirei, porque na hora que eu dar a canetada, ninguém vai descanetar, não. Nem o diretor. Porque eu precisava resguardar a integridade física dele. Era inadmissível eu escutar do interno que ele precisava, Ana, mudar de cela. E eu dizer, não, depois a gente vê isso. Ou nem vê. E ele confessou, ele disse assim, chefe, eu sou gay. Sou gay. Né? Aí eu disse, mas você quer se autodeclarar para que eu coloque você na ala trans? Ele disse, não. A menina arenga comigo, chefe. Ele disse, tá? Foi ele, não foi eu. As meninas arengam comigo. Eu disse, eu só preciso sair da cela. Aí eu disse, eu vou tirar você da cela hoje. E aí o chefe plantão, e aí, Brito, vai justificar o quê? Eu digo, deixa que a minha justificativa quem faz sou eu. E acabou-se. E troquei o interno, tirei ele, e tá bem gordinho, tá bem, já vi ele essa semana e tal. Então, assim, gente, são N's recorte. O sistema tem 9.000 pessoas, como eu falei, mas a gente fala de uma forma sistemática. E o sistema não é sistêmico no sentido de 9.000 pessoas. O sistema é sistêmico em casos individualizados. Cada pessoa é o sistema. Anteontem tivemos uma notícia muito boa por parte do ITEP, que nós vamos ter fornecimento de identidade para todos nas unidades, principalmente para as meninas. Principalmente para as meninas. A gente está fazendo um esforço para seguir direto para a Selamirim já com a política. Porque é a coisa... Se tem uma coisa que eu defendo, é o nome social, ser chamada pelo nome social, e não toque no cabelo dela, porque se tocar, vai arranjar uma arenga comigo. E grande, não é pequena, não. A gente leva do bolso da gente, hein? Do bolso da gente. Cremes. Elas querem o espelho, mas do espelho não dá, porque às vezes elas arengam e o espelho quebra, enfim. Né? Mas eu garanto a vocês, como a secretária falou, mas muito temos que avançar. Mas hoje, com pouco que temos, já avançamos bem. Pelo menos de 1 ano atrás, que fez 1 ano agora que eu estou, né? Com a chegada do doutor Armélio, com a chegada do doutor Elton, a minha chefe, Vilma Paixão, que tem uma sensibilidade à assistência social gigante, a gente avançou muito, principalmente na dignidade. De, como eu estou dizendo, de ter uma ala específica onde elas possam estar, onde elas possam conversar. Iniciamos agora, uma vez por semana, elas estão tendo uma roda de conversação com a psicóloga da unidade. Isso vai avançar. Mas o mais importante, terapias. Né? Terapias. E aí o clube de leitura está entrando para remissão de pena e, ao mesmo tempo, também para servir como lei. Porque você ficar 24 horas numa sala.
Até porque a cela delas também tem um mínimo de conforto, porque os outros internos têm que sair da cela para ir para um pátio para poder tomar banho de sol. A dela não, que é um solário próprio. Entendeu? Então, assim, já é um pouco melhor. E aí a gente está seguindo, avançando, materiais fornecendo. A grande maioria não recebe materiais. Não recebe. A família abandona. E aí a gente está chegando, o Estado está chegando realmente, elas estão recebendo material, roupa, material de higiene, Sérgio, está recebendo essas coisas. Muito além, muito aquém do que deveriam e precisam. Até porque tem cuidados específicos. Um pente, alguma coisa, né? Essa parte, uma pinça, né? Mas a gente fornece a pinça, trinca, essas coisas. Tira, bota, tal, não tem problema nenhum. Mas o que eu posso finalizar é que o que depender da CEAP, o que depender da doutora Armelle, de doutor Elton, né? A Ana apoia a gente demais, mesmo à distância lá em Brasília, mas Brito, está pressando, a gente está pronto a resolver. Nós estamos dispostos a fazer, dispostos a melhorar, dispostos a implementar, dispostos a defender, principalmente em saúde. E por que eu falo principalmente em saúde, que justamente é o tema? Porque você não estuda, você não trabalha, você sequer se ergue da cama, da caxanga que a gente chama, se você não tiver saúde. Então, se a menina estiver doente, ela não vai remir pena pela leitura, porque ela não conseguiu se deslocar até a biblioteca para estudar. Então, a saúde, ela é a pedra angular do sistema penitenciário. Está defendendo seu peixe, Brito? Estou, porque paga meu salário. Mas sem saúde, a gente não caminha no sistema prisional. Não caminha. Então, assim, encerro minhas palavras, mas fico aberto a qualquer pergunta. Como eu disse, me sinto à vontade e sem nenhum temor de responder nada aos presentes. Nada. Porque a gente está buscando soluções. Muito obrigado. Aí eu preparei alguns slides, porque eu acho que fica melhor de visualizar as nossas propostas enquanto Secretaria Nacional de Políticas Penais em relação às pessoas LGBTQIA+, no sistema prisional. Esses slides, gente, eu vou pedir licença para levantar, tá? Esses slides, eles foram construídos com base em uma nota técnica que nós temos, que é a nota técnica número 9, né, de 2020, e essa nota técnica ela foi criada na época, né, em que nós estávamos naquele momento difícil da Covid-19, e que nós precisávamos de orientações para que, além da Covid ser um violador de direitos em todo o país, não só no sistema prisional, o tratamento penal, né, não fosse agravado e gerasse mais violação de direitos. Então, além dessa nota técnica também, nós temos cartilha orientativa, né, acerca do tratamento voltado para as pessoas LGBTQI no sistema prisional. E temos uma cartilha também voltada para o tratamento de mulheres, e que nessa cartilha também estão as mulheres transexuais e travestis, e nós fazemos algumas ressalvas em relação aos homens trans, considerando, né, que esses homens trans estão em unidades prisionais femininas e precisam ter os seus direitos garantidos em relação à sua identidade de gênero. Então, eu acho que eu que passo, né? Então, aqui só para que vocês entendam, ficou um pouco desconfigurado, mas só para que vocês entendam como que está localizado, né, aqui no âmbito do organograma da Secretaria Nacional, essa coordenação que trata da atenção às mulheres e grupos vulneráveis e a coordenação de assistência religiosa, jurídica e social, que, de uma forma ou de outra, a gente trabalha juntos com relação a população de pessoas LGBTs. E aí a gente tem essa diretoria de políticas penitenciárias, que é a diretoria, de fato, que realiza o fomento de políticas públicas no âmbito dos sistemas penitenciários estaduais. Então, para que fique claro, essa diretoria não fomenta política para o sistema penitenciário federal. Aí é outra diretoria. Nós trabalhamos com o sistema penitenciário estadual. Né? Fomentamos políticas para os estabelecimentos penais estaduais.
E aqui é a nota técnica que eu falei, a número 9 e a número 17, e as cartilhas que nós usamos como referência. Esses documentos, eles foram elaborados com base em normativas nacionais e internacionais, né, com base nas resoluções do CNJ, princípios de Hoje é Carta, regras de Bangkok, que são normativos internacionais que tratam a respeito das questões de identidade de gênero e orientação sexual e do tratamento de mulheres privadas de liberdade. E aí, nesses nossos normativos, nós trazemos, né, algumas experiências que precisam ser observadas. Todas as fotos que vocês vão ver aqui são fotos reais, né, foram tiradas durante as nossas visitas técnicas, né, porque nós realizamos visitas técnicas nos estabelecimentos penais para identificar as principais necessidades e visualizar como que nós, enquanto Estado, podemos contribuir, né, para a melhoria das políticas, né, e do tratamento penal no âmbito das unidades prisionais. Então, nós optamos por, inicialmente, utilizar a porta de entrada como um fator preponderante para o restante do cumprimento da pena, né? Porque a gente entende que, se na porta de entrada nós não conseguimos identificar essas pessoas, nós não vamos conseguir, né, atender às suas especificidades durante o cumprimento da pena e, consequentemente, não vamos garantir direitos e não vamos garantir um cumprimento digno da pena. E aí, na porta de entrada, nós trouxemos a orientação. E aí, claro, gente, lembrando que são orientações, não possuem um viés de obrigatoriedade, infelizmente, mas como todas essas orientações são baseadas em normativas nacionais e internacionais, acabam sendo, de fato, atendidas, porque fazem referência a normativos que trazem uma certa obrigatoriedade aos Estados no tratamento penal. Então, a gente traz a necessidade de que todas as pessoas fora do padrão heteronormativo devem ter o mesmo respeito conferido às demais pessoas que já estão no sistema prisional. Incluí-las no convívio com a população prisional, oferecer espaço de vivência específico, separado dos demais, garantindo a segurança. Claro, isso aqui é o suficiente para garantir que essas pessoas tenham os direitos que a gente fala aqui? Esse normativo, essa nota técnica orientativa é o suficiente? Vocês acham? Não. Nós temos o Pacto Federativo, né? Cada Estado tem autonomia para editar os seus próprios normativos. Então, assim, o que nós fazemos nós fazemos o repasse de recurso, mas, em contrapartida, nós esperamos que vocês cumpram, né, as nossas orientações. Nós fornecemos esse apoio técnico, na medida também que nós fornecemos o apoio financeiro, para que, de fato, nós possamos contribuir com o Estado, que, de alguma forma, possui condições, né, de estrutura física e, inclusive, de recursos humanos que impossibilitam o tratamento penal, a assistência penal da forma como nós gostaríamos. E aí a gente traz a necessidade de se observar os seguintes procedimentos. Na porta de entrada, quando a pessoa chega na unidade prisional, nós orientamos que seja perguntado o nome social dessa pessoa, né, para que no formulário, no registro, no prontuário que eles administram na unidade, conste o nome social e que os agentes penitenciários, no caso os policiais penais, os servidores das equipes técnicas, todas as pessoas, todos os agentes que trabalham na unidade prisional, se reportem a essa pessoa pelo nome social. E perguntar como que a pessoa se identifica em relação à identidade de gênero e orientação sexual. Incluir o nome social no formulário, que foi o que já falei, e nos demais documentos utilizados na unidade. Aqui, como foi criado na época da Covid, e eu acredito que, independente da Covid, tem um tempo de triagem para identificar, e aí eu acho que o Brito pode me confirmar isso, como que funciona aqui no RN, né? Tem um tempo de triagem que é para identificar as principais necessidades, para onde que essa pessoa vai ser encaminhada, né, se faz uso de algum medicamento, se tem alguma questão de saúde que precisa ser observado. E, após esse tempo, né, de triagem, essa pessoa deve ser alocada em um espaço específico,
caso haja manifestação de interesse. E aí a gente sempre defende que é necessário que a pessoa se manifeste, né, em relação a isso, que não se faça de uma forma arbitrária. Ah, não, eu vou encaminhar essa pessoa aqui para uma ala LGBT porque ela disse que é LGBT, embora ela tenha dito que não queira ir. A gente precisa que a pessoa manifeste interesse em ir para a ala LGBT, né, ou para uma cela que tenha um pouco mais de garantia de direitos para essa população, para que a gente também, na intenção de garantir um direito, a gente não viole outro, né, que é de dar o direito da pessoa se manifestar em relação a onde quer ser alocada no âmbito da unidade prisional. E todas essas orientações aqui também, elas são baseadas nessa resolução do CNJ, uma resolução relativamente recente, que é a 348, e que possibilita que mulheres e homens trans possam se manifestar acerca da preferência do cumprimento de pena e estabelecimento penal feminino ou masculino. Nós temos uma grande discussão no âmbito do sistema penitenciário, que é acerca das unidades exclusivas para a população LGBT, né, que eu acho que a Karen falou sobre isso, e eu corroboro muito com a fala dela, no sentido de que nós ainda não temos uma confirmação de que uma unidade exclusiva para a população LGBT, de fato, vai garantir o direito dessa população. Porque se a gente tem apenas uma unidade no estado todo, talvez, vamos pensar no estado do Rio Grande do Norte, com essa dimensão que nós temos, dessa dimensão territorial que nós temos. Uma unidade exclusiva, ela vai ficar localizada na capital. Né? E aí, consequentemente, a gente já vai ter a fragilidade de vínculos familiares em relação a pessoas que moram no interior, né? De vínculos familiares em relação a essas pessoas que moram no interior. Então, assim, hoje a Senapen, né, enquanto Ministério da Justiça também, defende que as unidades prisionais tenham alas específicas, espaços adequados que, de fato, garantam, né, os direitos dessa população e não necessariamente uma unidade exclusiva. Mas isso precisa ser estudado, as pessoas privadas de liberdade precisam ser ouvidas, né, porque também não adianta a gente tá aqui discutindo isso ou em outro espaço discutindo se a gente não escuta as pessoas privadas de liberdade. Hoje a gente tem conhecimento de que Espírito Santo e Minas possuem unidades exclusivas para pessoas LGBTs. Nós até tentamos fazer uma pesquisa, né, com essas pessoas para entender se elas consideram aquele espaço adequado para suas especificidades, para suas necessidades, mas nós não conseguimos avançar muito nessa questão. Até porque eu estou na Senapen há quase 5 anos, e aí desses 5 anos, 2 anos foi trabalhando com grupos vulneráveis do sistema prisional, e houveram momentos em que nós, né, enquanto equipe, tivemos que recuar, né, dependendo do momento político em que nós vivemos, a gente teve que recuar para depois avançar em outros sentidos, né? E aí isso acaba dificultando o trabalho quando a gente pensa em grupos vulneráveis, não só a população LGBT, mas todos os outros que nós atendemos, como pessoas migrantes, pessoas com deficiência. Esse aqui é o artigo 8, acho que eu não preciso. Essa foto foi tirada em uma das unidades prisionais, né? Ela tatuou o Xi aqui no pescoço, para deixar claro de uma vez por todas que ela é uma mulher e que ela não quer ser chamada pelo nome que está lá no registro civil. E aí aqui eu faço esse comentário em relação ao nome social, porque é uma das reclamações recorrentes que nós temos quando a gente visita unidades prisionais e conversamos com pessoas LGBTs, especialmente mulheres e homens trans. Aqui a gente traz uma informação sobre o acesso a objetos materiais e manutenção de cabelos, né? O Brito já falou sobre isso. Eu acredito que esse é o viés mesmo que a gente tem que seguir. As pessoas LGBTQIA+, elas têm o direito, né, de ter acesso, né, a todos os materiais que são entregues para a população geral e têm o direito de manifestar as suas expressões de gênero de acordo com a sua autoidentificação, independentemente do local de alocação. Porque, muitas vezes, o que acontece? As mulheres
as mulheres trans ficam em unidades prisionais masculinas, eu acho que na maioria das vezes, né? E lá tem um protocolo de segurança que muitas vezes sobressai em relação às outras orientações, e eles dizem que a orientação é cortar o cabelo de todo mundo, né? E a nossa orientação é o contrário. Inclusive, nós já visitamos unidades prisionais em que a gente perguntou quantas pessoas LGBTs vocês têm aqui na unidade. Eles, não, a gente não tem, não. A gente não tem LGBT aqui. E aí a gente foi fazer a visita, entrou nas celas. E aí, na primeira cela que a gente entrou, tinham 4. Todas com os cabelos cortados, né? Sim. E aí, quando a gente perguntou como elas se auto-identificavam, elas disseram, eu era trans lá fora, mas aqui eu não sou mais. E aí a gente perguntou, por que vocês não são mais? Não, mas e eu concordo. Tanto é que, quando a gente percebeu aquela situação, a gente teve que fazer uma reunião imediatamente, porque aquelas pessoas não tinham sido identificadas, ou, se foram identificadas, elas foram oprimidas, né, em relação à sua auto-identificação. Exatamente. Isso é uma violação de direitos tremenda. Né? Assim, eu não me imagino chegar no espaço de privação de liberdade e ter os meus cabelos cortados. Né? Eu não me imagino. Então, assim, com relação a isso, essa nota técnica traz a orientação. A gente tenta dialogar com os gestores prisionais, no sentido de que eles precisam identificar as pessoas LGBTs que estão privadas de liberdade, porque, se nós não identificamos, nós não sabemos quais políticas nós devemos adotar em relação a essa população, especialmente quando a gente fala da Senapen, né, que é uma instituição que trabalha com fomento de política. Nós não executamos, de fato, a política, né, mas nós prestamos esse apoio técnico e financeiro, e se para eu transferir recurso para um determinado estado que diz que não tem pessoas LGBTs privadas de liberdade, eu não vou transferir, né? Porque, para mim, o que vale é o que está lá assinado. Né? Mas aí a gente, para, de fato, não passar por essas situações e ser meros burocratas, né, a gente acaba fazendo as visitas técnicas, tentando identificar, apesar de que, assim, gente, a nossa equipe lá, ela é composta por 5 pessoas para trabalhar, né, a política prisional voltada para assistência religiosa, jurídica e social do país inteiro, de todos os estabelecimentos penais. A coordenação de atenção às mulheres e grupos vulneráveis tem 2 pessoas para trabalhar com migrantes, pessoas com deficiências, pessoas de sofrimento psíquico, população LGBT, mulheres, no país inteiro. Então, assim, a gente precisa também cobrar que a gestão visualize essas pautas como prioritárias. Né? Porque não é só tiro, porrada e bomba que se faz, né, só tiro, porrada e bomba que se faz um sistema prisional. Né? Principalmente com assistência, né, e políticas públicas. Porque, do contrário, a gente vai ficar sempre na mesmice. O sistema prisional vai ser um fim em si mesmo, como tem sido até hoje. E aí são direitos das mulheres trans. A gente traz vestimentas de acordo com a sua identificação de gênero, manutenção dos seus cabelos compridos, inclusive mega hair desde que fixo. Essa é uma orientação também trazida do CNJ, dos princípios de hoje a carta, das regras de Bangkok, pinças para extração de pelos, produtos de maquiagem. Dos homens trans,
vestimentas masculinas, blinder ou topper, faixa ou colete de compressão de mamas. Essas fotos aí dessas calcinhas, eu não sei se vocês já viram, nós tivemos a intenção de fazer um projeto no âmbito da Senapem para a confecção dessas calcinhas, né, para as mulheres trans. Hoje, nós temos aproximadamente pouco mais de 11 mil pessoas LGBTs autodeclaradas no sistema prisional. E entre mulheres trans e travestis, eu estou falando, né, esses dados de forma separadas, mas a gente respeita a forma como elas se auto-identificam. Nós temos pouco mais de 1.000 pessoas no sistema prisional do país inteiro. E a nossa intenção era fazer com que essas pessoas que estão no sistema prisional confeccionassem calcinhas para distribuição no âmbito do próprio sistema prisional. Infelizmente, nós não conseguimos ainda, né? Eu acho que é um processo também árduo para a gente, porque a gente tem que justificar por que isso é importante diante de tantas demandas importantes no sistema prisional. Ah, não, a gente está preocupada com a cela, com a estrutura, porque senão vão fugir. Né? E aí acaba que absorventes, as calcinhas para mulheres trans acabam ficando em segundo plano, porque, de fato, não atendem, né, aquele princípio da importância maior no âmbito dessa discussão. Da revista, né, a gente traz também algumas observações em relação à revista pessoal em pessoas LGBTs no sistema prisional, sempre orientando sobre a eficiência do aparelho de scanner corporal. Hoje nós já temos, acho que praticamente todas as unidades, eu não sei aqui no Rio Grande do Norte, todas as unidades têm scanner, têm raio-x, né, que foram doados pela Senapem para que se evite, né, esse tipo de revista vexatória e constrangimentos, né? E, da mesma forma que a gente sugere que as pessoas presas sejam revistadas por meio do scanner, né, que se utilize esses aparelhos para fazer a revista, nós orientamos também que os visitantes passem por esse processo também e que não sofram essa revista vexatória. E aí a gente traz alguns procedimentos básicos em relação à questão da revista em pessoas LGBTs. Né? Isso também vai depender da questão de recursos humanos de cada estabelecimento penal, mas nós trazemos aqui orientações básicas, como, por exemplo, homens auto-identificados como gays sejam revistados por servidor habilitado a fazer a revista. Essas orientações elas não foram criadas por uma pessoa. Né? A gente montou um grupo de trabalho lá em 2020, né, com membros da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos ministérios, para discutir as melhores alternativas para o sistema prisional diante das condições de violação de direitos que estavam sendo identificados naquele momento. Então, todas essas orientações foram discutidas, né, com os membros do GT e se chegou a elas dessa forma como está posto aqui. Mulheres auto-identificadas como lésbicas sejam revistadas por servidor habilitado a fazer a revista. Quando alocadas em unidades femininas, as travestis e mulheres transexuais que não realizaram procedimento de redesignação sejam revistadas por 2 mulheres, seguindo as normas dispostas a todas as demais presas. Por que a gente colocou isso? Porque tinha-se muito a ideia de que, não, quem não passou pela cirurgia tem que ser revistado por homem. Né? E aí a gente sentiu a necessidade de deixar isso muito claro, que, independentemente disso... Oi? Porque é o procedimento. Quando entra uma mulher cis na unidade, ela é revistada por 2 mulheres. Né? E aqui a gente só deixou claro que 2 mulheres, para não ter o risco, um homem, uma mulher, nesse sentido. Gente, aqui, essas orientações aqui, elas estão no site da Senapem, tá? Eu vou pedir para que vocês entrem no site, vejam a nota técnica, vejam as cartilhas que nós temos. Aqui temos muitas outras orientações em relação ao acesso à saúde, em relação ao acesso a trabalho. E eu só queria deixar
uma questão que eu considero uma das mais sensíveis e mais importantes para nós que trabalhamos com pessoas LGBTs no sistema prisional, que é o acesso ao tratamento hormonal, né, que foi o que eu falei na minha fala inicial, e eu faço questão de falar novamente agora, porque não se tem hoje um protocolo de tratamento hormonal em âmbito nacional. Tem um nome, eu não sei se vocês que são pesquisadores têm o conhecimento de medicamentos que você usa para uma coisa, mas que servem para outra, que é o caso dos hormônios. Né? Por exemplo, o Dramin, que a gente usa para dormir, mas ele é para enjoo. O hormônio é um medicamento que ele foi criado para um fim específico e não necessariamente, né, para o tratamento hormonal que nós defendemos voltados para a população LGBT. O Ministério da Saúde, nas últimas discussões e alinhamentos que nós tivemos, deixou isso muito claro, que se tem até um protocolo pronto, mas que nunca foi publicado pela questão do hormônio não ter garantia comprovada da eficácia em relação à questão do tratamento hormonal. E aí, assim, cada estado faz de uma forma específica. Tem estado que tem ambulatório, né, que atende a população, não só em relação ao tratamento hormonal, mas também em relação à cirurgia. E cada estado se organiza em relação aos serviços que possuem. Mas se nós, né, enquanto Estado, enquanto sociedade civil, não cobrarmos, a gente não vai conseguir muitos avanços. Porque não existe fluxo, não existe protocolo, e minimamente a gente precisa estabelecer um fluxo. Entrou uma pessoa trans na unidade, é preciso saber se ela faz uso de hormônio, se ela nunca fez, se tem interesse em fazer, porque a realidade é que a maioria das pessoas que entram no sistema prisional já fizeram uso de hormônio em algum momento. E aí elas cessam bruscamente esse uso quando entram na unidade prisional, porque elas não têm acesso nenhum, e a questão da saúde física e mental acaba sendo um fator muito importante para essa pessoa, porque os seios, né, os pelos voltam, a voz muda, né, e aí, assim, isso não é uma questão só daquela pessoa, só do corpo daquela pessoa. A autoestima vai lá para baixo. Nós temos mulheres que entram no sistema prisional e que têm silicone industrial, que elas não conseguem dormir nas camas que estão disponíveis na cela. Né? Então, assim, nós temos muitas questões que precisam ser faladas, especialmente essa do tratamento hormonal, que precisa ser discutida e não simplesmente dizer, nós não temos um protocolo, então não vai acontecer. A gente precisa cobrar em âmbito estadual, cobrar em âmbito municipal, porque a gente também tem essa questão, não, o tratamento ele é atenção secundária, não se faz na atenção primária, na unidade prisional, por meio do penais, só tem atenção primária. Então, a gente precisa encontrar estratégias. Se as condições que nós temos hoje são essas, quais nós podemos adotar para superar essa questão. Né? Então, isso só se faz com diálogo e não simplesmente esperar que algo aconteça, que seja confirmada a eficácia, para que aí sim a gente possa oferecer de uma forma mais consolidada no sistema prisional. Até isso acontecer, nós precisamos encontrar estratégias de solução, e eu acho que isso vale para que nós possamos cobrar do Estado, né, cobrar tanto do Ministério da Saúde, cobrar do Ministério da Justiça também, mas entender que é uma responsabilidade que não compete só ao sistema prisional. É uma responsabilidade de todas as políticas públicas, e aí eu já estendo essa responsabilidade não apenas para a questão de saúde, mas para todas as questões que envolvem as pessoas privadas de liberdade, porque nós não podemos simplesmente distinguir os públicos que nós atendemos, sendo do sistema prisional ou não. Essas pessoas que estão no sistema prisional, elas precisam receber os serviços que são oferecidos no município, no território em que elas estão. E essa é uma discussão que a gente vem tentando enfrentar no âmbito do governo federal, tanto com o Ministério do Desenvolvimento Social quanto com o Ministério da Saúde, porque nós precisamos encontrar alternativas. Né? O sistema prisional tem as suas responsabilidades, mas as demais políticas públicas também têm as suas responsabilidades em relação ao sistema prisional. Então, é isso, assim, eu me coloco à disposição. Essa foto aqui também é de uma unidade prisional.
Aqui tem o meu contato, se vocês quiserem fazer contato comigo. Esse é o meu número institucional, mas eu posso passar o meu número do WhatsApp, não tenho problema nenhum com isso. E vocês fiquem à vontade para fazer contato comigo e nós possamos aprofundar esse diálogo juntos para que a gente consiga melhorar o sistema prisional e melhorar as condições de vida dessas pessoas que estão inseridas nesses espaços. Obrigada. Bom, gente, dando andamento, são 3 perguntas. A gente vai abrir para a Karen também fazer a pergunta. Eu vou começar com vocês que estão aqui presentes no auditório. Wilson primeiro? Pronto. Tá, são 3 E rapidinho, perguntas, só gente. para esclarecer a programação, no final do dia tem um espaço maior para esse debate de ideias entre vocês e vai fazer um registro também de um documento. Ok? Eu fiquei aflito com a fala dela, porque, por exemplo, a nossa vivência, sabemos que protocolos, Bem portarias rapidinho, não só um são minuto, leis. Wilson. Seu nome, Wilson a Dantas, pergunta, Fórum LGBT. seu nome, pergunta e para quem? Tá Para certo? Ana, porque nós, na vivência que nós temos aqui no Estado, por exemplo, protocolos e portarias não são leis. Não garante, de fato, que vai ser cumprido isso no sistema prisional. E o que nós vemos diariamente, na realidade, porque é reflexo da sociedade do sistema prisional, os profissionais do sistema prisional são reflexo da sociedade, que é machista, patriarcal, LGBTfóbico e escambau. Tem os dogmas religiosos, tem tudo que envolve. Aí você fala, tem protocolo, mas não garante, infelizmente, é a realidade. Aí o que me causa mais surpresa, por exemplo, é que você disse que teve uma reunião no Ministério da Saúde com relação aos usos dos medicamentos, né, da hormonioterapia. Ou seja, então, quer dizer que as centenas de ambulatórios TTs que têm espalhado pelo Brasil, o tratamento que eles oferecem para a população TT é ficção, é brincadeira, ou seja, que é isso? Não estou entendendo. Então, quer dizer que a nossa população está sendo cobaia de estudo? A minha concepção, não sei a de vocês aqui, pessoal, mas dá o entendimento que eu acredito que todo ambulatório ele também tem os seus protocolos. Os médicos têm os protocolos, têm as capacitações. E quando o Ministério não reconhece isso, é preocupante. Ou será que também isso é reflexo da LGBTfobia institucional, que existe? Vamos ser bem realistas, que existe também essa questão. Então, é questão para nós estarmos refletindo. E não só a questão da hormonioterapia, tem uma coisa muito mais preocupante para a nossa população. E quando falo da população trans, quando nós vemos a incidência de HIV/AIDS na população LGBTQIAPN+, entre a população gay é uma porcentagem altíssima. Mas quando você vê a porcentagem da população trans no Brasil, e você vai estudar essa população, com incidência de HIV e ISTs é bem maior. O que é que o sistema prisional garante também a questão do tratamento dessa população com relação ao HIV/AIDS? Me chamo Vanja e a minha pergunta é para Brito. E eu queria mandar um beijo para minha amiga Karen. Um beijão, Karen. Voltem para Natal. Eu fiquei encantada na fala do Brito e já queria falar também na outra mesa, que foi falar sobre medicamentos. E fiquei encantada com o que você falou, Brito, porque lá no presídio de Caicó, meu sobrinho Marcelo está preso, ele é gay, e quando ele foi preso há 65 dias, que só ontem que a minha irmã conseguiu visitar ele, fizeram uma lista pedindo muitas coisas, nada do que pediram e que a gente mandou, ele não recebeu, e, inclusive os remédios do tratamento de HIV e a sífilis dele já está no cérebro, ele foi preso já meio louco, e fica sujando as celas, tudo de fezes, apanhou muito, a minha irmã falou que ele está muito machucado, com o rosto todo machucado, ele tem uma cirurgia que ele fez aos 12 anos, está também muito machucada, e ele está sem receber remédio nenhum. A gente levou todos os medicamentos, as receitas, os laudos, que ele estava fazendo tratamento, e nada chegou até ele. E a minha irmã voltou de ontem arrasada. No final de semana passada, eu pedi folga para a Rebeca para mim ver ele. A gente ficou sábado e domingo lá e não conseguimos vê-lo. Só ontem, depois de 65 dias, que conseguimos ver ele. E ele está arrasado,
magro ao extremo, e os medicamentos que a gente deixou no presídio para ele tomar, nada deram para ele. E ele só passou agora só pelo um psiquiatra nesses 65 dias, que falou que ele não tem que tomar nada desses remédios e mandou ele passou diazepam para ele tomar. E a enfermeira que vai levar os medicamentos para ele disse que fica a 2 metros de distância dele. E a gente está arrasado e a gente não sabe o que faz. Só sabe que a gente acha que qualquer hora a gente vai receber a notícia de que ele está morto lá. É isso. Meu nome é Luara Brito. Eu passei 6 meses visitando meu irmão e lá tinha, na cela que ele estava, tinha várias trans, porque ele é LGBT, então tinha várias trans lá. A minha pergunta é saber o que o Estado faz quando, tipo, eu sou de São Paulo, vim para Natal, fui presa, aí aqui eu não tenho família, aqui ninguém me conhece, e não tenho como chegar o recado lá na minha família. O que o Estado faz com as meninas que vêm de fora, vêm para aqui para Natal, é presa, fica aqui, e o Estado faz o quê com essas meninas que não são de Natal? Karen, por favor, sua pergunta. Vanja, Rebeca, minhas flores, beijo para vocês daqui do Norte também, tá? É uma honra estar com vocês aí. Na verdade, são tantas reflexões e perguntas que às vezes até a gente acaba se perdendo quando a gente vem, mas eu acredito que caiba nas propostas. Uma das minhas maiores preocupações na questão das pessoas trans dentro do sistema prisional vem a questão do silicone industrial, como a própria doutora Ana Lívia falou, né? Isso nos preocupa muito, porque nós sabemos que vem muitas sequelas, principalmente num ambiente que não é num ambiente quase que insalubre, que é dentro do sistema prisional, né? Isso pode acarretar muitas coisas. E quando eu vejo o rapaz que trabalha no sistema, desculpa que eu esqueci o nome e a idade, falando da questão da menina, né? De respiração, gente, o silicone, para quem não conhece, ele migra para muitas partes do corpo, né? Nós também temos problema de respiração através do uso do silicone industrial. Agora eu me pergunto, doutora Ana, quando nós, população trans, desde quando eu tenho 55 anos de idade, eu estou fazendo hoje é meu aniversário, e aos 14 anos eu já me harmonizava por conta própria. Eu comecei tomando anaciclin, o Nociclo, né? O que vocês chamam de anticoncepcional, para a gente é hormônio. Ele entra no processo de hormonioterapia nosso, onde nós mesmos fazemos, em conversa com outras, toda essa manipulação de medicação para ir adequando nossos corpos. Pois bem, a minha pergunta é: como que podemos fazer a questão da retificação das pessoas trans dentro do sistema prisional para que aqui se permitirem, claro, né? Para que possamos também fortalecer a dignidade dessas pessoas humanas. Outra, a implementação de terapia ocupacional e a fomentação da educação também dentro do sistema prisional. Haja visto que, conforme dados, nós temos 1.000 e poucas pessoas trans dentro do sistema prisional. Eu acredito que seja hora de resgatar e dar dignidade a essas pessoas, fomentando a educação e a saúde. E trago para vocês a seguinte, no que a Vanja fala e a outra moça fala, justamente isso, e que foi muito bem falado na mesa. Nós já somos segregadas e afastadas da família. Quando estamos dentro do sistema prisional, é muito maior ainda a base de exclusão. E precisamos, sim, de fato, trabalhar essa questão de acolhimento, porque, como a própria colega fala, nós mudamos de estado para estado em busca de uma vida melhor. Se eu sou presa, por exemplo, em São Paulo, eu tenho que ter o direito de que a minha colega que mora comigo num quarto, ela possa me visitar e levar informações para a minha família. Vem a questão, aonde estão as assistentes sociais do sistema prisional? Primeira pergunta também já vem nessa. Outra questão, para não me alongar muito. A minha grande preocupação dentro do sistema prisional, na questão dos homens trans e das mulheres trans resignadas, se eu não me engano, são 3 banhos por dia. Né? Como é que fica a questão da saúde das pessoas se ela tem direito a apenas 3 banhos por dia? Isso me preocupa porque vem também a questão das mulheres quando elas estão menstruadas e dos homens trans na sua menstruação. Né? Uma outra coisa sobre revistas, só para pontuar um
pouquinho, eu acredito que quando há respeito sobre a pessoa e de igualdade, a gente poderia avançar mais um pouco sobre isso. E para fechar, né, eu tenho uma preocupação muito grande quando nós falamos de autoidentificação ou autodeclaração. Tá? Nós estamos falando de sistema prisional. Eu me preocupo muito com a questão da usurpação de espaços. De que forma vocês, tanto no sistema, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, lidam com essa identificação de quem são essas pessoas LGBTQIA+, na sua especificidade da população trans? Porque, me desculpem, aqui fora, extras-muros, como se dizem, né? Tem pessoas que podem ter o cabelo comprido e, de repente, a pessoa que chega lá naquela área diz, olha, você é trans porque o teu cabelo é grande. A pessoa, para querer ocupar aquele espaço e sair daquele outro meio espaço que seja muito mais conturbador, ela vai preferir ir para outro espaço. Eu acredito que seria necessário, já encerrando, tem muitas propostas aqui que eu quero fazer para vocês, que é para o Brasil todo, que a retificação ela ajudaria bastante no reconhecimento dessa população trans dentro do sistema prisional. Informando também que a importância da criação de um comitê estadual de saúde LGBTQIA+, seria muito importante. Aqui no estado de Rondônia, por exemplo, nós já tivemos a implementação do nosso. Ele entrou no Diário Oficial dia 29 de fevereiro agora, né, a questão do comitê de saúde. E trago para vocês, de primeira mão, Rebeca já conhece, as meninas que estão aí já sabem, que eu estive em Natal e apresentei. Eu criei uma caderneta de saúde específica para a população trans. Então, isso também vai ajudar muito, tanto na questão da saúde aqui fora, quanto na questão da saúde dentro do sistema prisional. Porque essa caderneta, ela é o mapa do nosso corpo, ela é o mapa da nossa vida. Então, toda a nossa história vai estar dentro dela, para contribuir. E assim que for colocado em prática aqui no Estado, a gente vai fazer a disponibilização, né, para o Brasil, que eu sei suma importância. E no mais, depois eu falo mais um pouquinho sobre algumas outras propostas que eu tenho. E a Ana, a gente precisa pensar também na questão de PrEP e PEP dentro do sistema prisional. Tá? Para a população LGBTQIA+. E para a Ana também. De que forma a gente pode trabalhar dentro do boletim de ocorrência os casos de transfobia? Precisamos falar disso para ter dados, porque se fala muito de dados, mas o sistema e a gestão não facilita a acessão a dados, porque não existe cronograma nenhum de que a gente possa ter os dados. No mais, muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Sou Jennifer Rocha, sou mulher trans, preta, sem terra, sou do rural. E quando tem esses espaços, já foi nessa preocupação que eu fiz no início da minha fala, de também vocês saberem ouvir o plenário. Porque isso é uma construção coletiva, porque vocês também podem ter essa narrativa e esse pensamento de ampliar, não só dentro do carcerário, mas também ouvir opiniões que sejam construtivas para vocês criar uma narrativa que futuramente venha ampliar no trabalho de vocês. E eu só quero fazer duas colocações. Primeiro, sobre a visita que foi colocado, assim, não é nem uma pergunta, mas fica para geral. Quando fala assim na questão das visitas das pessoas, primeiro, você é expulsa de casa, por ser quem somos. Segundo, a rua abraça todos nós sabemos como é que a rua abraça essas pessoas. E daí, a terceira coisa, essas pessoas não têm família, mas têm direito à visita, por exemplo. Mas quem vai ser essas visitas se a família não aceita, não quer essa pessoa? E daí também cabe você repensar essas visitas para pessoas próximas, como amigos da rua que apoiaram essas pessoas que foram expulsas de casa, que também que vocês pensem essa narrativa de ampliar a visita não só para a família, porque muitas não têm família, como a colocou, por exemplo, que vem dos estados, e daí é presa aqui dentro do estado do Rio Grande do Norte, mas não só aqui, sim em geral. Mas de pensar e rever a possibilidade de ter visitas
de amigos e parentes próximos dessas pessoas, porque a família não aceita, então, se ela não aceita aquela pessoa, não vai fazer visita. Então, que vocês reforcem de pensar essa narrativa de visitas para parentes e amigos próximos. E outra coisa também que eu quero ressaltar é quando se... Aqui mesmo não tem uma fala, né? Privada de liberdade. Como é que a pessoa é privada de liberdade? Eu penso que essas pessoas não são felizes, como o colega falou. Ah, ele se sente feliz aqui dentro? Como é que você está preso ou presa e se sente feliz? Uma comparação que eu trago aqui agora é de um pássaro e uma pessoa. Um pássaro foi feito para voar e cantar. Ele é preso numa gaiola. Ele está feliz ali dentro? Mas canta no desejo de um dia ser feliz e um dia cantar. Então, quando... já fico logo nervosa, porque já fico logo... Mas é isso. E quando tem essas falas de... eu acho muito coerente dizer se está bem, está feliz, não está. Agora sim, tem as possibilidades que você se sente amparado devido às formas que você mesmo se priva naquilo, porque sabe da realidade aqui fora e também sabe da realidade lá dentro do carcerário. Quando você tem essa comparação das duas coisas, você vai se limitar a uma, porque aqui você se sente mais seguro, mas lá não é seguro. Em nenhum canto é seguro. Para pessoas LGBTQIA+, nenhum espaço é seguro. Então, isso aqui é só para ressaltar. E eu quero terminar minha fala com versos que diz assim. Ai, meu Deus, nervosa já. Respira, gente. Porque eu fico muito assim, sabe, entediada com isso. É assim, a liberdade não tem preço. Só quem é livre sente o prazer em cantar. Se o passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço para voar. Quantas pessoas são presas na gaiola da vida e tentam ter o espaço de poder caminhar de forma certa, mas com um desejo maior de ser respeitados, respeitadas, numa sociedade, nesse sistema que nós vivemos, que não é um sistema voltado para pessoas LGBTs, que é um governo que não é voltado para pessoas LGBTs, porque tem vários projetos, tem várias pautas, tem várias coisas, vários protocolos, mas que não agem, e até esses protocolos, às vezes, são os protocolos transfóbicos. Também existe muito isso nessas coisas, que também cabe a vocês que estão na frente disso, de ampliar e rever, de fato, esses protocolos e essas coisas do sistema. E, por enquanto, é só isso mesmo, que eu estou nervosa. Gente, nós temos 2 minutos para a resposta. Queria agradecer a fala da Jennifer. Gente, infelizmente a gente não tem, porque já já o almoço vai estar servido e a gente tem a segunda parte do seminário. Certo? Vamos lá? Em relação a Wilson, a fala do Wilson em relação aos protocolos, né? De fato, o protocolo não é lei, mas quando a gente fala que cada estado tem o seu protocolo, é que não existe uma orientação nacional sobre o tratamento hormonal. Né? O Ministério da Saúde ainda não conseguiu editar essa orientação nacional. Então, cabe às universidades, né, por meio dos hospitais universitários, porque a maioria dos ambulatórios, eu acredito que são nos hospitais universitários, fazerem, de fato, um estudo mais aprofundado e estipularem os seus próprios protocolos. Os que, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o ambulatório que tem é um ambulatório de hospital universitário, né, que faz o atendimento das pessoas LGBTs, especialmente pessoas trans, e eles conseguem ter uma relação muito boa com o sistema prisional de estipular um fluxo de atendimento às pessoas que estão no sistema prisional. Então, cada estado, a partir da sua realidade, eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte não tem um ambulatório, tem? Temos.
Vários. Então, assim, essa questão é muito por Estado, né? O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ainda não conseguiu editar uma orientação nacional, justamente por falta de subsídio suficiente, porque, como se foi falado, né? A colega Karen aí falou do tratamento hormonal por meio das pílulas anticoncepcionais e tudo mais, mas não tem como o Ministério da Saúde orientar o tratamento hormonal para a população privada de liberdade, especialmente, se não tem um protocolo para eles se subsidiarem, né? E o tratamento hormonal, da forma como ele deveria ser feito, especialmente para as pessoas que estão sob a responsabilidade do Estado, aspas, ele tem que ser um serviço oferecido de uma maneira muito responsável, né, com profissionais adequados, com psicólogos, porque a gente sabe que o tratamento hormonal ele traz muitas questões que precisam ser atendidas a partir, né, de um atendimento técnico, né, e aí, de fato, o Ministério da Saúde ainda não consegue editar uma orientação nacional que, de fato, chegue, né, até às necessidades de todas as pessoas que estão nessa condição, especialmente as pessoas privadas de liberdade. Mas ressalto que, em alguns lugares, as pessoas do sistema prisional são atendidas por esses ambulatórios. Eu não sei como que funciona aqui no Rio Grande do Norte. Se tem ambulatório, é importante já ficar a cobrança de que é preciso um fluxo de encaminhamento das pessoas do sistema prisional daqui para esse ambulatório, né, para que essas pessoas tenham acesso, de fato, a esse serviço. E aí, quando a gente defende que seja encontrada uma saída, não é que se crie um protocolo da noite para o dia, né, mas que consiga se encontrar estratégias, de fato, de solução para essas problemáticas que chegam ao sistema prisional e potencializam as vulnerabilidades das pessoas que estão no sistema prisional. Em relação ao trabalho, a gente tem discutido muito essa demanda, que eu acho que também foi a Karen que falou sobre isso, sobre questões de atividades laborais. Existe muito uma visão de que vamos levar curso de beleza para o sistema prisional, curso de cabelo, de sobrancelha. Isso é muito válido, muito. Mas as pessoas LGBTs não querem só isso, né? Elas querem outras oportunidades de aprendizado e de trabalho que vão além de cursos de beleza. E a gente tem discutido muito isso, porque não, gente? A gente não pode pensar nas pessoas LGBTs como uma caixinha fechada que vão ficar satisfeitas com um curso de maquiagem ou um curso de sobrancelha. Elas querem fazer cursos de técnicos de enfermagem, assim como todas as pessoas que estão no sistema prisional, né, querem ter a oportunidade de aprender coisas novas e de utilizar esse conhecimento para ter uma atividade laboral quando sair do sistema prisional e não precisar ir para a esquina. Né? Então, assim, são muitas questões que nós precisamos ver em relação a isso e desmistificar, né? Porque a gente traz essa demanda de atividade laboral como sendo uma demanda única e não. A gente tem, de fato, equipes técnicas insuficientes no sistema prisional, né? Assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, e essa é uma briga constante, né? Inclusive, nós temos dialogado com o Ministério do Desenvolvimento Social por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, para que os CRAs e os CREAS cheguem ao sistema prisional, assim como um dia, né, essa luta foi desencadeada na saúde para que a unidade básica de saúde chegasse às unidades prisionais. Então, nós precisamos, de fato, que equipes técnicas de CRAs e CREAS estejam mais próximas do sistema prisional para que nós possamos integrar essas políticas públicas, essas políticas de execução penal, política de assistência social, política de saúde, de uma forma que essa rede seja fortalecida. Eu estou tentando falar rápido. Em relação à identificação e autodeclaração, essa é uma problemática, inclusive nós conseguimos visualizar muito isso nas unidades exclusivas, quando nós visitamos essas unidades, que são unidades com um aparelhamento um pouco melhor, e muitas pessoas, de fato, acabam querendo ir para essa unidade para ter melhores atendimentos e acabam se auto-identificando, né, em relação à identidade de gênero e orientação sexual, para ocupar esse espaço em que ela vai ter o melhor atendimento. E isso a gente precisa ter uma discussão mais aprofundada, visualizar formas de identificar isso,
para que também a gente não viole o direito das pessoas que, de fato, fazem parte, né, da comunidade LGBT e que têm o direito de estarem nessas unidades exclusivas, que ressalto que a gente tem essas ressalvas em relação a elas, por não saber, de fato, se elas garantem direitos na medida que violam outros direitos. Então, a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso. Quem vai ser essas visitas? Alguém perguntou isso, não, né? Em relação às visitas, muitas pessoas não têm familiares. E na nossa nota técnica fala um pouco sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas LGBTs não têm familiares para fazer visitas, para levar itens de higiene. E na nota técnica a gente orienta que as unidades prisionais liberem outras pessoas, né? Mesmo que não sejam da família, que sejam conhecidos, que sejam amigos, que sejam parentes de outras pessoas presas, né, para darem esse suporte. É isso, eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa, eu vou passar aqui para o Brito, se for o caso, e se tiver tempo, eu volto para responder o que porventura tiver faltado. Obrigada. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, Tuane, né? Foi Tuane? Desculpa. Vanja, logo no intervalo eu quero falar contigo, pegar o nome, os dados, tá? E procurar. De antemão, eu quero te dizer o seguinte, que não é uma situação, digamos assim, corriqueira, tá? Me causa muita surpresa. Vou entrar em contato direto com a diretora. Não falo com ninguém, não. Falo direto com a direção, tá bom? Vou procurar saber o que aconteceu com o teu sobrinho lá, porque isso não é para acontecer e não acontece, tá? O interno, quando ele chega no sistema prisional, independente dele ser pertencente à população trans ou qualquer outra, ele é testado para ISTs, ele é verificado se ele tem algum tipo de sintomatologia para algum tipo de patologia, ou se ele toma algum tipo de medicação, enfim. E ele passa, sim, um período de 30 dias em isolamento para ter alguma manifestação de algum tipo de doença. Mais que isso, não. E aí, nesses 30 dias, a família é orientada a providenciar algumas situações e, posto isso, ele recebe a visita dele normalmente, tá bom? Eu te garanto que ele vai se receber, eu não vou te garantir de ir pessoalmente, mas provavelmente eu vou a Caicó ver seu sobrinho, tá bom? E será aberto os procedimentos para apuração, eu te garanto. Só um recorte, Karen, desejo parabéns para você, você tem o nome da minha filha, que completou 17 anos, dia 2 agora de março. Tá com 15 anos. Eu acho que o Wilson não se encontra, ele saiu, mas ele fez uma pergunta com relação a como era o tratamento das pessoas identificadas com ISTs. Totalmente, não existe nenhuma falta de medicamento, a SAMA está ali, tá? Uma vez identificada alguma IST, imediatamente é começado o tratamento. A gente faz a testagem rápida, se apresentar alguma situação de testagem para HIV, rapidamente a gente já encaminha para os protocolos, para fazer a sorologia, para fazer todos os tratamentos. E é mantido, não existe nenhuma falta de medicamento para tratamentos de ST e algum interno ou interna que esteja que sejam soropositivos, tá bom? Então, preciso entender melhor o caso do familiar, do Marcelo, pronto, vou precisar. Eu vou acessar o CIAPEN dele agora. Perfeito. Deixa eu ver mais aqui. Wilson, Jennifer. Foi Jennifer, né? Jennifer falou das visitas. Então, Jennifer, o que acontece? Eu vou te explicar no estado do Rio Grande do Norte. Toda pessoa privada de liberdade do estado do Rio Grande do Norte, todo interno, todo custodiado, ele tem direito a uma visita mensal, tá? Que ela acontece uma vez ao mês, durante 2 horas. De forma preponderante, ela é feita pelo familiar, que tem um vínculo dele. Pai, mãe, esposa, companheiro, enfim, o familiar, tá bom? O vínculo que a gente possa considerar como consanguíneo. Ele não tem e tal. Então, pode ser aberto para um amigo visitar, desde que possa ser comprovado esse vínculo com essa amizade, há sim a possibilidade. Não existe um impeditivo. Agora, a prioridade é para o familiar. Até porque ele só recebe uma visita. E, de repente, não é o que pode estar sendo posto em prática, não é uma proibição, e sim uma interpretação.
existe uma vedação de quantitativo de pessoas que visitam os internos, e é apenas um. Então, vamos citar. Eu botei aqui, sei lá, Tuane não, desculpa, tem uma... ficou Tuane, ficou na minha cabeça, ficou Tuane na cabeça. Tiffany. A Tiffany está lá em Ceará-Mirim. Suponhamos que a mãe dela esteja cadastrada no sistema como visitante, o pai, o irmão, o primo. Pode? Pode. Agora ela só recebe uma visita mensal. Tem outra colega que chegou ali, né? Está ali minha colega, policial penal também, lá de Pau dos Ferros, né, colega? Mossoró, desculpa, Mossoró. Entendeu? E ela pode confirmar. Então, assim, não existe uma proibição de amigos fazerem visita aos custodiados. O que existe é uma vedação de controle, porque, por exemplo, a mãe vai visitar, o pai não pode ir. Entendeu? E aí, o custodiado tem a liberdade também de dizer, eu quero receber a visita de fulano de tal. Tá? Só não existe vedação de quantitativos para filho. Se o custodiado tiver 10 crianças, todos os 10 vão ter acesso. Bom, e entra tudo em aquela sequenciazinha. A colega que perguntou sobre as de fora, né? As meninas de fora. O que acontece? Ela tem uma familiar, a família dela é de São Paulo. E ela foi presa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ela vai informar isso na entrevista de serviço social. A família dela vai ser contactada. E, a partir do momento, ela vai ter direito à televisita. Televisita. Ela não vai ter a visita presencial, mas a televisita é garantida. Né? Não necessariamente. Ela é feita uma vez por mês e com os mesmos protocolos, no sentido de 30 dias de protocolo que eu te informei, mas é feita normalmente. Mas esse direito é garantido uma vez ao mês, eu garanto. Foi uma inovação que a pandemia trouxe muita coisa terrível, mas foi inovação da pandemia. E nós mantivemos. Agora, ou tem visita presencial ou televisita. As duas não. Por quê? Porque a gente não tem muitas vezes efetivo para cobrir. Tá? Você quer fazer uma complementação? Temos agora, tá? Sim, pronto. Então, respondendo ela e também estendendo a todos, continuamos tendo televisita e continuamos tendo visita, tá? Então, não existe nenhum impeditivo. O que existe é um regramento que faz com que... eu acho que várias pessoas falaram rapidamente aqui, responder a todos, com relação às visitas, não, às revistas. Transsexuais são revistadas por policiais femininas. Eu, Brito, mulheres, não faço revista nas meninas, de forma alguma. E se um policial masculino vier fazer uma revista, ele muito provavelmente vai responder, porque é uma determinação. Ok? Então, elas não são coagidas, elas não são, de forma alguma. São as nossas policiais femininas, no estado do Rio Grande do Norte, que fazem as revistas nas meninas transexuais. Tá? Não tenho condição, porque a recomendação, como a Lívia falou, são 2 policiais. Quase sempre eu não tenho, gente. Mas pelo menos uma é feita. Tá? Porque tem procedimento de segurança, que elas são retiradas das salas, para levar para alguma situação. E aí elas são revistadas. Né? Não são tocadas, não são violadas, elas são revistadas de frente a gente. Tá? Nas colegas policiais. Uma coisa, respondendo eu acho que não foi uma resposta, não é uma resposta, é só uma indagação. Respondendo o que o Cário falou. A preocupação, eu acho que o Cário falou, com relação a só a fala de autodeclarar-se, e isso muitas vezes está servindo até de moeda, alguma coisa deles quererem ir para algumas pessoas se autodeclarar, e na verdade não são. Eu reforço a fala dela. Nós temos uma grande preocupação, Karen. Inclusive, fui provocado pela minha ouvidora, doutora Carla Tatiane, tá? A nós entrarmos em contato com outros estados da federação, para trocarmos essas ideias, cara, como é que os colegas estão fazendo fora, porque realmente nós nos preocupamos muito de que algumas pessoas, nós não podemos, hoje a autodeclaração a gente respeita e cumpre, mas até que ponto, Karen? Até que ponto, presentes? De repente tem pessoas que podem estar querendo usurpar de um direito conquistado a tanta luta, a tantos até mortes, por querer ter uma disponibilidade de algum convívio ali mais tranquilo. Então, tudo que está ligado à mudança é luta.
E aqui o que está acontecendo hoje é mudança. Só a Karen, não é Brito. Eu represento o sistema penitenciário, a colega que está ali atrás de Mossoró representa o sistema penitenciário, a colega Carol que está ali atrás é psicóloga, é policial penal, representa o sistema penitenciário, mas a gente, por mais que a gente fale aqui de direitos, de garantia, de modificações, nós não podemos passar para os presentes o que é a dor de quem passou para dentro da grade, só a Karen. E mais alguém que aqui tenha passado. O cárcere, ele é aterrorizante. E ninguém está aqui, como o doutor Armeli falou, ninguém está aqui para falar de passar a mão na cabeça de quem cometeu o delito, não. Porque a partir do momento que você coloca uma algema de aço no seu braço, ali já é uma grande violação. Já é uma grande violação. E aí a gente torna a falar que estamos avançando, precisamos avançar, não temos medo de participar de debates, medo nenhum. O medo é zero. Porque a gente precisa dialogar com vocês. E hoje uma das fases mais felizes que eu encontrei aqui foi da minha colega Lívia, quando ela disse, discutir saúde prisional dentro de um ar-condicionado, com pessoas que estão interessadas, é muito bom. Mas cadê os maiores interessados, privados de liberdade? Não estão aqui. Então eu fico, Sérgio, a próxima vez, eu lhe garanto que eu farei o possível para trazer de 1 a 2. Agora eu preciso ser provocado. Ou fazer lá. Como é que eu vou discutir visita, saúde, com quem não está lá, com quem está lá? Elas têm que estar presentes. Eu não tenho como trazer, pessoal, 28, mas 2 eu trago. 2 eu trago. 2 eu trago, tá bom? Então, assim, eu acho que eu já não posso mais me estender. Acho que respondi a todos de uma forma genérica. Eu dei um apanhado rápido, porque eu acredito que todo mundo está com almoçar, né? E eu vou passar para a secretária aqui. Pessoal, obrigado, viu? Gente, bem, eu quero finalizar com a contribuição que veio da plenária, de uma pessoa que estava na plenária que precisou sair, que é Samanda Alves, que ela fez uma lembrança aqui de que esse ano, em abril, a gente vai completar 10 anos da resolução conjunta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. À época, ela estava no governo federal e estava à frente, estava como vice-presidenta desse conselho e contribuiu para a coordenação. E Rebeca também foi membro desse conselho, foram as únicas pessoas do Rio Grande do Norte que compuseram esse conselho. E dentro dela, o que era que estava contido, né, de recomendações, tratamento isonômico das demais... Peraí, só um pouquinho. A partir da comissão, o uso do nome social, tratamento isonômico das demais mulheres em privação de liberdade, facultado o uso de roupa feminina e masculina, manutenção do cabelo comprido, se tiver, visita íntima, manutenção do tratamento hormonal, capacitação continuada de profissionais e atenção integral à saúde. Então, para a gente ver há 10 anos, né, e para a gente fazer um balanço do que a gente alcançou ou não. Né? E Vanja trazendo, eu cheguei, olhei para elas, gente, vocês falaram com a ouvidora já de direitos humanos, e aí elas já fizeram a denúncia, e certamente, se não chegasse aqui, Carla Tatiane, que é a ouvidora de lá da SEAP, vai chegar nela e aí vai ter esse olhar. Porque, inclusive, aí vem uma outra demanda de saúde, né, que é de saúde mental. Também como está o manejo de saúde mental, porque a gente tem... E aí, Laura falou uma coisa, né, quando a gente foi fazendo as falas de manhã, e agora, mais ainda, com as falas da plenária, como a gente vai fazendo a colcha de retalhos, né, e que a gente vai costurando, entendendo que não é um manejo que tem que ser só de uma secretaria ou só de um espaço, é um manejo que é das várias pontas dessa rede. Né, e, mais uma vez, louvar os meninos por essa iniciativa, mas a gente pensar também de que a gente vá lá para o sistema prisional, debater lá, porque uma coisa que eu aprendi na educação popular, eu sou educadora popular, eu nem falei da minha formação, sou enfermeira,
gestora de redes de atenção à saúde sanitarista, né, de formação, e sou educadora popular. E na educação popular a gente diz que a gente só tem que dialogar horizontalmente se a gente botar os pezinhos, ó, no chão que a gente está pisando, né? Então, falar desse território do cárcere, que é, inclusive, né, um dos que a gente tem menos conhecimento, e eu estou falando no geral de quem faz o manejo, né, com as populações, seja na saúde, assistência, enfim, intersetorialmente, direitos humanos, é se a gente pisar lá. O trabalho que a gente iniciou com as meninas, que a gente quer dar continuidade em relação não é só voltada à religiosidade, mas ao debate da igualdade racial, né, e do retorno, por exemplo, às raízes africanas e indígenas dentro do sistema prisional. A gente pretende fazer a formação lá dentro, fazer lá e vivenciar esse espaço para que a gente possa dizer, ó, o Estado precisa chegar aqui também, com suas várias pontas. Obrigada, gente. Vamos almoçar. Até mais tarde.